E aqui então faremos na parte posterior da casa a piscina. Então eu vou para o piso térreo. E aqui eu vou utilizar linhas guia para começar a modelagem da piscina. Aqui eu tenho algumas linhas que eu utilizei na última aula. Eu clico com o botão direito, remover todas as linhas guia e vou colocar novas linhas. Eu vou começar aqui pelo alinhamento desse pilar. Então vou pegar esse alinhamento à direita dessa estrutura. Vou utilizar aqui esse alinhamento superior na horizontal e vou fazer uma cópia de 20 centímetros. Nessa linha vertical eu vou fazer uma cópia de 4 metros. Depois uma cópia de 1 metro. Mais 1 metro. Depois eu vou fazer aqui um alinhamento horizontal com a varanda. E a partir da varanda eu faço um offset de 1 metro. E uma cópia de mais 1 metro. Então eu tenho essas referências. Vou utilizar o conta-gotas para copiar os parâmetros dessa laje. E aqui eu vou utilizar a ferramenta de geometria poligonal para modelar essa área externa. Então eu vou fazer aqui, começando por esse canto, utilizo aqui o elemento vertical como referência. Vou fazer até esse ponto. Essa borda aqui de 20 centímetros. Vou utilizar aqui essa distância de 1 metro com relação à varanda. E aqui eu poderia ter colocado também uma referência de 20 centímetros, mas eu vou pegar esse alinhamento, esse vínculo com a linha azul. Então eu consigo pegar essa interseção entre os pontos. Depois eu vou até o alinhamento aqui em cima. E vou pegar mais um alinhamento agora externo, que vai ser aqui de 20 centímetros. Vou continuar a modelagem aqui. E aí eu vou fechar o polígono desse lado. Eu tenho, portanto, essa laje, posso ver aqui no meu 3D, e vou fazer agora as partes internas da piscina. Então vou utilizar novamente a ferramenta laje, agora com a ferramenta com o método de geometria retangular. Vou fazer aqui esse preenchimento. Aqui eu poderia, na verdade, ter utilizado o poligonal, porque eu vou criar essa laje, mas vou dar um clique aqui no nó da laje e adicionar ao polígono. Então, eu vou adicionar aqui essa geometria. Você vê que ele une as lajes aqui, né, por causa dessas arestas. Ela está no mesmo nível, mas eu não quero essa representação. Então, eu vou aqui nessa opção, opções de visualização do modelo, aqui embaixo, nesse ícone. Eu dou um clique. Estou aqui com o meu conjunto de estudo preliminar e aqui em laje eu vou colocar para mostrar linhas. Então mesmo elas utilizando o mesmo material, estando no mesmo nível, ele mostra ali as linhas entre elas. Vou continuar aqui fazendo esses degraus que eu tenho na minha piscina e depois o fundo dela. Nessa borda aqui eu vou dar um offset de 20 centímetros. Então eu clico na aresta, afastar a aresta, 20 centímetros. Posso ver em 3D? Agora eu vou fazer uma mudança de níveis. Está tudo aqui no mesmo nível, nível 0. Vou selecionar então primeiro essa parte aqui, que vai estar 30 centímetros abaixo do nível 0, então menos 30. Depois aqui, menos 70. E menos 1,10. Depois aqui no fundo da piscina, menos 1,50. Então agora eu tenho essa diferenciação de níveis.
E essas lajes aqui da parte de cima, eu vou colocar elas com 10 centímetros. Então, vou mudar a espessura de 20 para 10. Agora, antes de continuar fazendo aqui as paredes, né, que farão a estrutura da minha piscina, eu vou acrescentar um material, que é um material aqui de pastilhas cerâmicas verdes. É um material que eu não tenho nesse catálogo de materiais do ArchiCAD. Então, o que eu posso fazer é buscar na internet texturas de materiais em JPEG. Foi o que eu fiz. Então, eu tenho um material cerâmico, está salvo aqui, esta cerâmica verde. Então, é esse material que eu vou acrescentar. Eu vou lá em opções, atributos do elemento, superfícies. Eu vou utilizar aqui como parâmetro esse ladrilhos mosaico azul, porque ele vai utilizar ali características parecidas para o novo material. Eu clico em novo, duplicar, eu tenho aqui a opção de mudar o nome, vou colocar aqui cerâmica verde. Eu vou mudar a cor da superfície, que é apenas uma representação desse material. E aqui, na aba textura, listar, eu vou adicionar e eu vou buscar. Eu seleciono esse material, coloco abrir, pressiono OK, ele já aparece aqui nas minhas texturas. Ele está com essa dimensão 97,2. Como eu quero cada cerâmica aqui com 10 centímetros, eu vou mudar para 60 centímetros. Então, tenho 60 por 60, ele mantém aqui as proporções originais. E eu preciso mudar agora, clicando aqui nas definições de motor, Cine Render da Maxon, eu preciso mudar o tipo de renderização, porque se eu renderizar esse material, ele manteve ainda as características do material original, que é o mosaico azul. Então, eu vou clicar aqui em definições correspondentes e coloco atualizar as definições do motor Cine Render com base no motor básico. Dou um clique, ele atualiza para que na renderização ele utilize esse material. Então, pressiono OK. Agora eu já vou ter esse material disponível para escolher. Vou selecionar aqui algumas lajes, vou entrar aqui na caixa de diálogo, vou tirar o cadeado e a superfície superior eu vou colocar então esse material ladrilhos cerâmica verde. E aí você observa esse material que nós acrescentamos no nosso projeto. Então agora eu vou fazer as paredes. Eu vou lá no térreo, vou utilizar a ferramenta parede, vou começar aqui fazendo uma parede lateral, vou utilizar as configurações, a base dela 1,70 e a altura 1,60. Vou manter esse material de concreto armado estrutural e também o layer, esse vegetal de estrutura parede. A espessura será 20 centímetros. Aqui em planta e corte, vou colocar a opção de mostrar em todos os pisos relevantes. No modelo, eu vou mudar um dos lados aqui dessa estrutura para utilizar esse material cerâmica verde. Eu dou um OK. E aqui eu posso fazer a modelagem então dessa parede. Ele mostra essa informação para mim, dizendo que, como resultado dessa operação, os elementos modelados não serão vistos nesse piso, por causa do nível dele. Ele está no nível inferior. Eu coloco continuar. Você vê que ele não vai aparecer aqui no térreo, mesmo pertencendo ao piso térreo, ele aparece apenas no subsolo, por causa do nível dele. Isso eu posso mudar também, posteriormente. Mas eu tenho aqui essa parede, então, com a cerâmica. Eu vou fazer aqui um prolongamento dela de 20 centímetros, vou colocar 6,40. Vou copiar os parâmetros e vou utilizar aqui
alguns dados para continuar fazendo essa modelagem. Eu posso colocar como referência o piso superior, ativar aqui o rastreamento e referência, colocar acima do piso atual. Então posso ver ali um pouco do piso de cima. Vou utilizar aqui, vou colocar menos 40 como base e 30 de altura, porque eu tenho uma parte ali onde a parede será baixa para fazer essa borda aqui. Pressiono OK. Eu vou utilizar a partir aqui desse lado. Posso conferir em 3D. Então você vê que eu tenho essa parede aqui baixa, que foi o que eu modelei agora, mas eu preciso inverter os materiais. Então, eu vou colocar aqui em cima desse lado a cerâmica verde e do outro o concreto claro. Vou fazer também a modelagem desses degraus, então vou ter aqui algumas configurações, vou ter a configuração menos 80 no nível e 40 na altura. Faço essa modelagem, posso fazer aqui cópias, Ctrl Shift D. Eu já vou ter as paredes ali de cada nível. E vou selecionar aqui essa parede, Ctrl 9 para elevar, menos 40. E nessa aqui, Ctrl 9, elevar, menos 80. Então você tem aqui esses degraus. Posso colocar as bordas da laje com esse material de cerâmica. Então vou selecionar essas lajes. E vou colocar aqui esse material intermediário com os ladrilhos, a cerâmica verde. Agora eu vou fazer a modelagem dessa parede lateral. Vou utilizar aqui esses parâmetros, vou captar os parâmetros. E aqui eu vou fazer paredes separadas, então faço até aqui, depois nesse degrau e depois aqui, porque eu vou ter alturas diferentes. Então você vê ali que essa altura aqui já está correta. E aqui do outro lado eu preciso ajustar essas alturas. Então seleciono essa parede, clico na base dela, na linha azul. Eu tenho a opção de alongar a altura, vou utilizar como referência aqui esse degrau, e aqui nessa outra parte, até a base. Então tenho aqui essa modelagem, e eu preciso ajustar a minha laje, você vê que a laje deu ali uma pequena diferença, então eu preciso que essa laje tenha um offset de 20 centímetros desse lado, e 20 centímetros do outro lado. Na visualização, eu vou jogar ela para trás. E aí você tem agora, de modo correto, a estrutura dessa piscina. Agora eu preciso fazer aqui desse outro lado, tem essa continuação desse muro de arrimo, fazendo o acabamento aqui dessa estrutura da piscina. Então vou utilizar novamente, aqui como parâmetro, uma dessas paredes. Então, de um lado vou ter menos 1,50 e a altura de 1,40. Faço aqui a modelagem. Vou alternar aqui o meu lado de referência.
E aqui eu vou prolongar essa estrutura. Posso utilizar tanto em 3D como em planta, vou alongar esse comprimento até chegar aqui nessa estrutura. E vou fazer lá no nível do subsolo, vou pegar aqui como parâmetro essa parede do muro de arrimo e vou continuar aqui desse lado até onde eu tenho a referência do terreno. Vou colocar aqui o terreno como referência. E vou chegar até o limite do meu terreno. Eu posso ver aqui em 3D, ajustar essa altura. Ctrl D, eu vou arrastar aqui 20 centímetros para baixo. E vou colocar a altura aqui, sem estar vinculado com nenhum piso. Coloco sem vínculo e uma altura de 1,60. Você vê uma pequena diferença aqui, que pode ser ajustado. Vou utilizar aqui a altura, fazer esse ajuste. E aí nós temos essa estrutura. Agora falta apenas fazer o vidro que eu tenho aqui de acabamento. Fazendo aqui o fundo da piscina, eu vou no nível térreo, vou tirar as linhas guia, botão direito, remover todas as linhas, vou tirar aqui essa referência também, captar os parâmetros e vou fazer a modelagem aqui desse pedaço de laje, mas agora eu vou manter essa parte com o concreto claro. E agora eu vou fazer o vidro. Então tem a parede, que será o meu vidro. Vou lá no subsolo, copiar aqui esses parâmetros, mas o que eu vou mudar aqui para fazer o vidro, que ele vai estar aqui no menos 1,50 como base, 1,50 de altura, vai utilizar o material vidro, então tem aqui o último material, vedação vidro, espessura de 5 centímetros. No modelo, eu ligo o cadeado e vou mudar aqui todos os vidros para um vidro simples, utilizando vidro simples, e é uma parede estrutural ainda. Então vou fazer a modelagem aqui. E aqui nós temos uma diferença, que é o seguinte: eu quero ver essa estrutura de vidro aqui no meu térreo e ele não aparece. Eu preciso mudar uma configuração, já que todas essas paredes aqui estão com a opção de todos os pisos relevantes, mas elas não são mostradas aqui no térreo. Tem uma opção que eu preciso ajustar para isso aparecer, que é lá em documentação, plano de corte em planta. Eu tenho aqui a definição da altura do meu plano de corte e eu tenho aqui algumas opções de visualização. Uma delas é isso aqui, mostrar abaixo de. Eu vou colocar pisos abaixo. Ele acrescentou aqui um piso abaixo, eu pressiono OK e eu consigo ver essas paredes aqui como elementos relevantes para serem mostrados no meu térreo. Mas as outras paredes que eu fiz também estão aqui e eu preciso esconder elas, então eu vou selecionar essas paredes e vou enviar para trás. Então algumas dessas estruturas eu envio para trás, acabei enviando a laje aqui junto, essa laje não, essa parede para trás. Tenho aqui também, com a tecla Tab, eu consigo alternar a seleção aqui entre elementos. Consigo enviar para trás e tenho a laje aqui acima deles. Então consigo agora ter uma visualização correta da minha estrutura. E tenho aqui, em 3D, essa modelagem também do modo como eu desejo. Eu tenho uma opção aqui com as bordas dessa laje, que é o seguinte: se eu mudar, eu preciso aqui colocar as bordas com o material de cerâmica verde, mas se eu mudar esse material aqui no meio, vou tirar o cadeado, você vai ver que ele muda também aqui, né, onde eu não quero.
Eu não quero que essa parte aqui apareça com a cerâmica. Então, vou dar um Ctrl Z. Eu tenho a opção de mudar apenas em algumas faces. Então, eu consigo selecionar especificamente. Eu venho aqui com a minha laje selecionada. Eu clico nessa linha azul da aresta. E tem essa opção na palette flutuante, definições personalizadas de bordas. Aqui eu poderia definir, por exemplo, um ângulo, fazer uma borda chanfrada. Mas eu vou manter ela reta e vou mudar o material. Para essa cerâmica verde, pressiono OK. E eu preciso fazer uma por uma aqui em cada borda, colocando esse material. Aí eu tenho a estrutura da minha piscina pronta e preciso agora apenas fazer o volume da água da piscina. Para fazer a água, eu vou utilizar a ferramenta laje. Com a laje eu farei o volume da água. Então eu tenho aqui o volume de 1,45, já que a profundidade da piscina é 1,50. Eu vou colocar 1,45 para ter 5 centímetros de diferença. Eu vou colocar menos 5. O topo da água ali da minha piscina vai ter uma diferença de 5 centímetros para a borda. Então, vou utilizar aqui o material água e vou colocar nas minhas definições de planta e corte a trama de superfície, 75%, porque eu quero um pouco de transparência para conseguir ver aqui os degraus, essa parte de dentro da minha piscina. Vou utilizar o material água, que é a caneta 40, e o fundo será fundo com transparência. Então eu coloco aqui transparente para que ele aplique essa função aqui de 75%. No modelo eu vou selecionar aqui, vou colocar o cadeado para os 3 materiais de uma vez e vou utilizar a água ondulante. Vou mudar aqui o vegetal para arquipaisagismo, pressiono OK. Com a geometria retangular eu faço a modelagem. Você vê então a água da minha piscina. Se eu mudasse aqui a porcentagem para 50%, eu teria uma outra vista. Aí você escolhe o que você achar melhor. Vou manter aqui 75%. E em 3D eu tenho então a água representada por essa laje. Mas a laje faz esse elemento aqui maciço, retangular. Então eu preciso fazer um corte aqui nesse pedaço, onde eu tenho essa parte mais rasa da piscina com os degraus. Então, eu vou utilizar agora o comando de operações de elementos sólidos. Eu vou lá em modelagem, operações de elementos sólidos. Eu vou selecionar a água como um elemento de destino. Eu clico aqui, adicionar como destino. Vou colocar a estrutura da piscina, as lajes, paredes, como elementos operadores. Eu vou utilizar esses elementos para cortar a parte inferior daquele volume da água. Então, eu vou em planta. Para facilitar aqui a minha seleção, vou aqui no Ctrl L, vou tirar momentaneamente essa camada do paisagismo, para que eu consiga selecionar aqui apenas as paredes e lajes da minha piscina, que agora eu vou colocar como operador. Eu clico aqui, ele apareceu 15 operadores, eu posso ir lá em 3D, vou posicionar aqui para ver esse corte sendo feito, e vou escolher a opção subtração com extrusão para baixo, ou seja, ele vai utilizar essas lajes e paredes como elementos operadores para cortar a parte de baixo do elemento destino. Eu clico em executar e aí ele fez o corte. Se eu pressiono aqui a minha tecla F5, eu consigo ver esse volume cortado, o volume exato da minha água. E F5 novamente volta com todo o modelo.